Seja bem-vindo a mais um episódio do Papo Certa, o podcast da Certa Imóveis. Aqui a gente fala sobre o mercado imobiliário de forma leve, prática e sem complicação. Quer saber tudo sobre a administração de condomínio, gestão de conflitos condominiais? Então fica com a gente que esse episódio de hoje está bem especial. Eu me chamo Hugo Almeida e esse é o podcast da Certa Imóveis. Bora lá? Hoje no Papo Certa, a gente recebe ela, que é administradora de empresas, com MBA pela FGV e especialista em administração condominial. Com 18 anos de experiência no mercado e mais de 10 anos atuando em grandes empresas e multinacionais como a Maxon, Elmon Calçados e Magnete Marelli. Ela atua desde 2007 na gestão de condomínios, atendendo hoje mais de 2.500 clientes. Ela tem ampla experiência em projetos de redução de custos, reestruturação e negociações de grandes contratos, sempre buscando a eficiência e a sustentabilidade nas operações. Núbia Costa, seja muito bem-vinda ao nosso Papo Certa. Obrigada. Seja muito bem-vinda, Núbia. Obrigada, gente. É um prazer estar com vocês aqui, conversar um pouquinho sobre essa experiência que a gente tem de condomínio, né? Um assunto muitas vezes polêmico, né? Mas que a maioria das pessoas hoje em dia vivem, porque grande parte da população hoje vive em condomínio, ou tem alguém que vive em condomínio, ou vai viver no condomínio, né? É a tendência hoje das construções, então é um prazer estar aqui. Obrigada. É uma tendência, né? A verticalização, né? A gente tem visto isso ser uma grande realidade. E a gente vê isso no mercado imobiliário. Eu acho que talvez um primeiro assunto para a gente falar aqui, eu acho para trazer até clareza para as pessoas, é justamente as obrigações, ou o que diferencia, o que é de fato, como que funciona essa questão do condomínio, né? A gente tem aí, né, o prédio, a administradora de condomínio, você tem o síndico, que dependendo das situações, né, que são imóveis alugados, você tem a imobiliária, e a gente sabe que cada um tem um papel diferente. Com certeza. Como que você colocaria para a gente, talvez para ficar de forma mais clara, qual que é a responsabilidade, qual que é o papel de cada um nessa parte? E é importante a gente falar desse assunto, porque as pessoas confundem um papel com o outro, né? Então, assim, como você falou, na administração do condomínio, você tem o síndico e tem a administradora quando ela é contratada. O que o síndico faz? Ele é o responsável legal. Então, ele que responde civil e criminalmente. Quem administra o condomínio efetivamente é o síndico, né? É ele que dá o poder de negociação, é ele que dá a palavra final. E o que a administradora faz? Ela é o suporte, ela é o braço direito, ela é assessora do síndico, para poder auxiliá-lo nas questões administrativas, nas questões contábeis, na documentação, tirar alguma dúvida, ajudá-lo na questão, na programação financeira do condomínio. Então, a administradora ela faz toda a parte administrativo-financeira. Mas a execução e a decisão final sempre fica por parte do síndico ou da Assembleia. Tem decisões que o síndico pode tomar por ele próprio na administração do dia a dia, né? Coisas que tem que depender da manutenção do condomínio, para o condomínio girar no dia a dia, é o síndico que decide. Exemplo, aí tem que contratar algum funcionário, demitir algum funcionário, tem que negociar algum contrato, tem que fazer alguma manutenção, chamar um prestador de serviço, é o síndico que resolve. Agora, vamos fazer um investimento. Nós queremos pintar o prédio, nós queremos modernizar o elevador. Aí você tem que chamar a Assembleia, porque aí os condôminos é que vão fazer a decisão. Porque aí a decisão de investir o patrimônio ali, de fazer alguma melhoria, tem que ser decidida em Assembleia. Aí nem o síndico tem poder dessa decisão. Ele tem que consultar a Assembleia e a Assembleia faz. E a administradora, ela executa aquilo que o síndico ou a Assembleia decidiu. Ela não tem poder de executar. Então, se um morador ligar lá para a administradora e falar assim, olha, eu preciso que seja consertado, trocado uma lâmpada no meu corredor. O que a gente tem que fazer é comunicar ao síndico, olha, o morador do andar tal pediu para trocar a lâmpada e tal, podemos mandar um eletricista, podemos fazer a troca? Se o síndico autorizar, é que a gente pode fazer a troca. Então, às vezes, confunde muitas coisas, porque a gente depende da autorização do síndico, depende do ok dele para poder executar. Porque ele é o responsável, ele que dá a palavra final. Então, às vezes, acha que ligando lá, resolve na hora. O que a gente faz é tentar acelerar esse processo, conversar com o síndico, falar da necessidade e providenciar isso. A gente intermedia essa conversa. Né? A gente tenta ajudar nesses conflitos, ajudar o síndico nos conflitos de condomínio, mas a gente não tem poder de decisão. A administradora, infelizmente, ou no Código Civil, ela não tem esse poder de decisão. Ele é o representante legal. É o representante legal. Mas você percebe que os moradores, né, do prédio têm essa ciência? Não, a maioria confunde os papéis. Inclusive com a imobiliária você deve sentir isso. Lá na certa você deve entender isso. As pessoas confundem qual é o real papel seu, qual é a responsabilidade.
Então, às vezes, confunde. Acha que o síndico tem que fazer algumas coisas que ele não faz, acha que ele é empregado do condomínio, ele tem que atender 24 horas por dia. Mesmo sendo síndico profissional, ele não tem essa obrigação de 24 horas por dia estar disponível. Ele também, à noite ele dorme, ele tem as coisas particulares dele, e o síndico morador também. E a administradora é a mesma coisa, ela tem algumas coisas que ela fica restrita por lei e por contrato. Então, o que a gente faz é tentar amenizar esse desgaste e resolver os problemas o quanto mais rápido é possível. Mas muitas vezes a gente entrava com, ou porque o síndico não autorizou, ou porque o condomínio não tem recurso financeiro para poder fazer aquele serviço. A gente, por exemplo, recentemente eu tive um condomínio de menor porte, precisava fazer uma reforma no telhado grande, estava tendo infiltração no último andar, mas eles não tinham recurso financeiro. Até você fazer recolhimento da taxa, como não pode ser uma taxa feita de uma vez ou com valores altos, e a reforma era um valor considerável, você tinha que dividir várias vezes. Então, nesse 1 ano e pouco que foi fazendo a arrecadação da taxa, as pessoas do último andar ficaram prejudicadas. E é claro que tem a dificuldade de entender. Não adianta, não tenho dinheiro para poder fazer. Infelizmente, até arrecadar e fazer o serviço, vocês vão ainda continuar sofrendo com a infiltração, mas vai ser resolvido. Então, falta um pouquinho também de entendimento, das pessoas procurarem saber. Hoje eu vejo, depois da pandemia principalmente, as pessoas perderam um pouco dessa empatia. Falta um pouquinho de empatia, de colocar no lugar do outro, de ter um pouco de paciência. A gente vê os conflitos entre condôminos aumentaram demais. Como eu estou 18 anos, tem problemas hoje que eram inimagináveis há 10 anos atrás, assim, de relacionamento pessoal em condomínio que a gente não via antes. E hoje a gente vê por bobagem. Briga por causa de garagem, briga por causa de... O que é o mais, assim... O que você já viu? É muito tempo de experiência nesse momento. 18 anos nessa área é um bom tempo. O que você já viu, assim, mais... como é que eu posso falar? Dá mais B.O. Não, assim, aquela reclamação no condomínio, você fala, gente, como que a pessoa reclamar sobre isso? Aquele negócio mais sem noção. Nossa, tem coisa demais. Eu falo que dá para escrever um livro, assim. Você me pegou de surpresa. É assim, o que dá mais problema hoje, assim, hoje em condomínios B.O.s que dá mais garagem, dá problema demais na conta. De uso errado? Tipo, uso errado. Mal estacionado. Tá. Porque a maioria dos prédios, eu acho que as pessoas têm, as consultoras hoje, principalmente os prédios mais novos, têm que começar a repensar isso. Porque a Valadares tem prédios de alto padrão, que as pessoas têm carros grandes, que não cabem de cinquecento. Um Fusquinha que cabe lá. Então, assim, as pessoas têm dificuldade. Aí a pessoa compra uma Dodge Ram e ia colocar onde cabe um Fusca. E fala, mas eu tenho uma garagem, eu tenho direito àquela garagem. Eu falei, tá, tenho a sua garagem, você vai ter que colocar tamanho, né? Esse tamanho, Uno, um carro menorzinho. Mas a pessoa, a pessoa tem que entender que não é a garagem que adapta ao carro, é o carro que tem que adaptar a garagem. Então, garagem dá muito problema, porque as pessoas colocam o carro, deixam lá e o outro quer sair, não consegue sair e ruma aquela confusão. Então, garagem é uma coisa que dá em todos os prédios. Só não dá naqueles prédios que as garagens são boas. Como aqui a gente tem poucos prédios que tem garagens boas, espaçosas, maiores, né? Espaçosas, a gente tem muito BO nesse sentido. Infiltração, barulho, pet, que tem gente que gosta, tem gente que não gosta, e hoje os prédios todos têm. Então as pessoas que não gostam, tem convenções antigas que proíbem pets. Mas hoje o novo Código Civil não pode proibir. É proibido proibir. Você pode criar regra. Então ela derruba o que está na convenção. As pessoas não querem entender. E aí você tem que tentar conciliar essa convivência, porque ela existe, cada dia cresce mais das pessoas com os pets nos condomínios, né? E aí você tem que tentar educar as pessoas, os donos do pet, porque na verdade o bichinho é irracional, né? Não pode fazer o xixi aqui, se fazer o xixi você tem que limpar. Tem que estar no colo. Isso. Não, aí deixa o cachorro solto, o cachorro faz xixi lá no corredor, fica lá o xixi. Aí a pessoa acha que a faxineira, mas tem faxineira no prédio, mas a faxineira não tá lá para limpar xixi de cachorro, né? Então assim, a gente encontra muita coisa que, se a pessoa tiver um pouquinho de bom senso, um pouquinho de empatia, não teria o problema. A gente evitaria várias coisas que hoje a gente vê que para mim, são frivolidades assim, que poderiam ser evitadas, que não são evitadas porque as pessoas realmente estão pensando só nelas. Em si. Isso. Então, assim, mas tem outras pessoas realmente que têm bom senso e aí entra para poder ajudar para resolver o conflito e a gente consegue fazer. Cada dia, assim, o bom dessa área, que eu gosto, né, das coisas dinâmicas, é assim, não tem um dia ninguém igual ao outro. Cada dia você vai, qual o BO de hoje que vai acontecer? Você vai começando a imaginar o que vai ser o dia de hoje. Mas é isso, assim. E se eu lembrar durante aqui a nossa conversa, eu vou te falar um caso absurdo aí, eu conto o milagre, não vou contar o santo, mas a gente vai falando aqui. A administradora de condomínio, ela pode ser nomeada como síndico? Assembleia? Sim, como pode síndico, fazer? isso, como síndico profissional.
Não a administradora, Não mas administradora, uma pessoa uma da pessoa da administradora, seja o sócio, Isso, dono ou alguém da Mas tem também algumas posições legais que falam que pode ser uma empresa jurídica. Também? Isso. Uhum. Mas normalmente você tem que ter um CPF. Naquela empresa jurídica tem que É o ter um responsável CPF, porque lá na Receita tem que ter um CPF. Lá na Receita não pode ser um CNPJ responsável por outro CNPJ. Então, mesmo se você contratar uma empresa de síndico, hoje em dia existem empresas de síndico profissionais nas grandes cidades. Tem que ter o responsável, a pessoa com aquele CPF. Então, na verdade, tem que ter uma pessoa, um CPF responsável. Então, você pode contratar um terceiro, né? Aqui em Valadares a gente já tem alguns prédios que tem síndico profissional. Eu não ofereço esse serviço, eu acho que, aí é uma opinião pessoal, não estou falando nem está certo, nem está errado, mas é uma questão que é minha. Eu acho que não tem nada ilegal da administradora oferecer a questão do síndico profissional, mas, a meu ver, assim, é aquela coisa, é legal, mas não é moral. Isso, um conflito de interesses. Porque eu acho que a gente tem que separar. Porque É igual a imobiliária, tem um administrador de condomínio. Isso. Você cria ali um conflito de interesse. Porque você vai acabar, às vezes, não satisfazendo as partes. Porque, às vezes, você como Você é como parcial. Exatamente. Olha pra você ver, você contrata um administrador e ele é o síndico. Quem fiscaliza o trabalho do síndico? Ou quem fiscaliza, na verdade, o administrador não fiscaliza o trabalho do síndico. Quem que ajuda o síndico? Ela mesma? Quem fiscaliza o trabalho da administradora? Ela mesmo? Porque ela que é o contratar. síndico, né? Então, eu acho assim, você tem que ter, inclusive, para a questão de transparência, uma questão de ética, você ter essa separação. E a administradora era ser imparcial. Hoje eu estava conversando com um síndico que foi eleito novo, recente, semana passada. Ele foi lá para poder conhecer como é que funciona, então ele nunca tinha sido síndico. Eu falei, olha, a administradora não administra para o síndico. A administradora tem que administrar para o condomínio. Ela tem que ser imparcial. Então, muitas vezes você vai querer fazer alguma coisa e talvez eu fale com você, ó, não faça. É claro que eu não tenho o poder de vetar. Eu vou te orientar naquilo que eu acho que não deveria ser feito, ou porque a lei não permite você fazer isso. Até pela experiência, né, isso. que você já tem de vida no processo. Naquele dia a dia. Então, eu falo com ele assim, você tem que entender que ela administra pensando no bem comum. E muitas das vezes, nós, seres humanos, temos aquela parcialidade, a questão da emoção. Então, você ter a administradora já é um benefício por isso, a gente é imparcial. Você está devendo, uma pessoa está devendo um condomínio, não tem administradora, quem tem que cobrar? Quem cobra juridicamente no Código Civil, um dos deveres legais do síndico é a cobrança das taxas em atraso. Mas no próprio Código Civil fala que ele pode delegar isso, se for aprovado em Assembleia, para uma empresa ou um terceiro fazer isso para ele, que é quando contrata uma administradora. Então, a gente que faz a cobrança do inadimplente. Porque é muito chato, você imagina, você é assim, você bate na porta do vizinho na frente, aqui, ó, você está devendo condomínio. Paga o condomínio, estou sem dinheiro. O condomínio está precisando de dinheiro, você está devendo. Então, a gente, com a imparcialidade, nós vamos cobrar como prestando um serviço para o condomínio, e aí você tem essa imparcialidade, a pessoa, se ficar chateada, vai ficar chateada com a administradora, não vai ficar chateada com o síndico, com a pessoa, porque as pessoas confundem o síndico como o cargo com a pessoa. Com o vizinho, né? Que às vezes quando é o que mora, né? Porque a pessoa não vai ser síndico o resto da vida, normalmente. Ela está síndico. Amanhã vai ser outra pessoa, mas aí você briga com o vizinho, a pessoa toma uma raiva de você porque você teve que... E a maioria das vezes, o síndico ele só está fazendo cumprir a convenção ou o regimento. Então, se as pessoas fizerem algo errado, ele tem que notificar. Se está devendo condomínio, ele tem que cobrar. Porque senão ele pode até pagar por isso, né? Sim, ser responsabilizado. Ele é responsabilizado, porque está sendo negligente na administração dele. Inclusive, ele pode ser destituído por não administrar de maneira correta, sendo negligente. Então, é um papel que, às vezes, talvez muita gente assume e nem tem noção da responsabilidade, da importância do síndico. Ele responde criminalmente. Por exemplo, a gente vai fazer obras de reformas na fachada. A orientação que eu falo, só contrata empresa que tenha o ANBR, tem que ter licença da prefeitura, tem que ter o CREA registrado. E eu já vi casos de condomínios que não chega, eu fico sabendo, o prestador presta para mim e presta para outros, né? Que prestam para condomínios que a gente não administra, que fala, mas eu fiz lá, não tinha nada disso. Eu falei, pois é, mas aqui nos condomínios que a gente administra, eu preciso dessa documentação. Senão, você não pode prestar o serviço. Porque se acidentar alguém lá, Deus me livre e guarde, graças a Deus, em verdade, acho que nunca aconteceu, se a pessoa vier a falecer ou machucar, quem responde civil criminalmente por não ter verificado se estava tudo legal é o síndico. É o síndico. Porque ele foi negligente. Olha o nível de responsabilidade, né? É ainda muito comum, pelo menos há tempos atrás, eu já tinha observado muito isso. Muitos prédios que não têm síndico. Pode isso? Não, porque, como eu te falei, o que acontece? Eu não sei como é que eles, realmente, assim, lá na administradora, quando a gente chega com um condomínio, mas ninguém quer ser síndico, então não tem como a gente administrar o condomínio, porque a gente não faz administração como síndico. E tem que ter um representante, até porque eu tenho que ter uma pessoa que vai intermediar. Se eu fizer um orçamento, quem que vai autorizar o orçamento?
Quem que vai falar comigo? Pode fazer isso aqui? Porque a administradora, como eu falei no início, ela não tem poder legal ou autonomia para poder autorizar. Eu preciso de uma pessoa para poder autorizar, fazer um serviço, para poder executar uma obra, para poder fazer uma manutenção. Se não tem um síndico, quem vai executar? E juridicamente, precisa naquele CNPJ ter um responsável legal na Receita Federal. Então, se não tem um síndico, quem que é o responsável legal? Qual o CPF que vai estar lá na DBE falando que ele é o responsável legal? Porque toda vez que elege um novo síndico, a gente tem que fazer essa alteração na Receita. Altera no DBE, altera o responsável legal. Daqui 2 anos é um novo síndico, altera novamente. Então, juridicamente é impossível. Você vai abrir uma conta bancária. Por exemplo, lá na nossa administradora, na NC, a gente não administra condomínio que não tenha conta bancária individual. Própria dele, né? A própria dele. A gente não administra conta pool, que é o dinheiro entrando do dinheiro da administradora. Não administramos. A conta é do condomínio, no CNPJ do condomínio. Se você não tem um representante legal, quem que vai abrir a conta e quem assinar pela conta? Não tem jeito de fazer. Porque você tem que ser transparente, as coisas têm que ser bem, não pode... Antigamente, quando eu comecei, há 18 anos atrás, a gente via muitos condomínios quando começaram a entrar, e a gente teve essa dificuldade de conscientizar as pessoas, de formalizarem essas coisas. Porque era uma prática comum isso, usar a conta da administradora, pagar lá na administradora o boleto. Eu nunca recebi. Quando eu já comecei cortando isso. Falou, a gente não recebe boleto aqui. O boleto é só na conta bancária, porque lá você consegue registrar o que entrou, o que saiu. Qualquer pessoa que queira conferir, ela vai no extrato bancário, o condomínio tem direito a pedir isso, ele vai ver, ele pagou quem, recebeu quem, tá lá registrado. Se você faz esse controle manual no dinheiro ali, como é que você controla? Não tem controle. Eu morei num prédio, assim que eu casei, um bom tempo atrás, né? Eu morei num prédio em que o síndico, ele tinha o controle todo numa cadernetinha, essas cadernetinhas de anotar em barzinho. Sei lá na casa dele, todo mundo pagava o condomínio. Aí, isso, ia todo mundo lá pagar o condomínio, ele lá, né? Era assim, arcaico. Se ele perdesse aquele caderninho ali, ele perderia o controle todo do condomínio. Controlar a inadimplência, controlar tudo. Tudo no caderninho. E aí você fica à mercê de ter uma pessoa, além de ter que ser uma ótima gestora, porque o síndico tem que ser um bom gestor. Sim. Você tem que também ter uma pessoa honesta. Então você tem que ter as duas coisas. Porque você pode ficar um cara que é um ótimo gestor, uma pessoa que é um ótimo gestor, mas se não, que tem uma procedência duvidosa na hora de administrar. Como é que você controla se você não tem essa formalidade? Porque com a formalidade você consegue controlar, você consegue questionar, você consegue perguntar. Se você não tem a formalidade, como é que você controla? Então a gente teve muita dificuldade no início, porque quando chegavam os condomínios, eram condomínios parecidos com o seu. Ah, não, a gente não tem conta. Eu falei, mas tem que abrir. Ah, não, mas vai ter a despesa da conta. Gente, é 20 e poucos reais por mês. Vale a pena você pagar 20 reais por mês da manutenção bancária para você ter esse controle e essa transparência. Eu falei, sem isso, eu prefiro não administrar, porque como é que eu vou provar e mostrar para vocês toda essa prestação de contas para vocês? Pode alguém questionar e eu não vou ter como provar. Se eu tiver a conta, se eu tiver a prestação transparente, você faz, porque o condomínio ele é de todo mundo. Diferente da empresa, quando é minha, se acontecer alguma coisa, eu respondo. No condomínio, você presta conta para... Eu tenho condomínio de 90, de 150 condôminos, 120. Então, quer dizer, são 120 donos. Você imagina, nascidos de famílias diferentes, criados de maneiras diferentes, às vezes com escolaridades diferentes, com pensamentos diferentes e dono de um negócio só. Porque ali todo mundo é dono. E ainda tem a questão que você está falando de dono, né? Que eu queria também saber. O que é mais fácil? Ou na experiência que você tem, é melhor administrar um condomínio que mora em mais pessoas que alugaram ou mais pessoas que são os proprietários que moram? Proprietário. Porque, na verdade, o que acontece? É claro que toda regra tem exceção, isso é na média, né? A gente não pode generalizar, mas o inquilino está passando por ali. Então, por exemplo, inquilino nunca quer aumento de condomínio, porque ele quer pagar pouco, ele só está ali temporário. Então, às vezes, quando a gente vai lá na Assembleia, e o inquilino vai, mesmo ele não tendo direito a voto, que ele só pode votar se ele tiver procuração do proprietário. E em situação nenhuma o inquilino ele tem direito de participar ou fazer algum tipo de voto, independente de qual seja o assunto. Isso. Por quê? O que acontece? No Código Civil fala que o condômino é que pode participar da Assembleia estando o kit. Condômino é proprietário. Então, não é inquilino. O novo Código Civil ele é bem claro nisso. Então, ele pode participar se ele tiver uma procuração do proprietário. Aí ele pode participar.
E na Assembleia, se você pegar o pé da letra, fala que é participar e votar. Ele não poderia nem estar lá assistindo a Assembleia. Às vezes Mas é flexibilidade nesse sentido, É mas claro não que a pode gente votar. deixa participar, porque a pessoa está ali, ela tem mora algum ali, interesse, ela né? tem um interesse, ela quer dar uma opinião, não tem problema nenhum. Só que ela tem que entender que ela não pode votar na Assembleia. O voto dela, a opinião dela pode ser ouvida, talvez as pessoas acatem, concordem com ela, mas pode convencer as outras a ter a mesma opinião, mas ela não vai, o voto dela não vai contar. Então, nas assembleias que eu participo, eu não falo com o pessoal, não tenho posição nenhuma do inquilino participar. Só que ele não tem direito ao voto, se não tiver procuração. Né? Então, o inquilino, às vezes, ele passa, então vai aprovar um reajuste de condomínio. Reajuste de condomínio, ele tem que ser feito anualmente. Por quê? Salário sobe anualmente, água sobe, luz sobe, contrato de elevador sobe, contrato da administradora sobe, tudo sobe. Como é que se condomínio é rateio de despesa, como é que você não vai subir? Se a despesa subiu, como é que você não vai ratear isso? Então, a gente tem que subir todo ano. Então, as pessoas que não querem subir, porque ela que vai pagar o condomínio, aquilo ali não vai trazer melhoria, porque às vezes ela vai sair daqui 6 meses, daqui 1 ano, é contra. Aí, quer fazer melhoria, é contra. A parte que ela não paga, que é uma taxa de investimento, para ela não vai fazer diferença. Mas o dia a dia do condomínio, por isso que tem alguns condomínios que barram inquilino ser síndico. Mas eu tenho um condomínio que inquilino é síndico que administra muito bem o condomínio. Como eu falei com você, todo. Não tem restrição. Não tem restrição. Aí não tem restrição. Ele administra muito bem o condomínio. Então vai muito da pessoa. Então as pessoas têm que entender. Agora, na média, como eu falei com você, é mais fácil quando as pessoas são proprietárias, porque ela é aquela visão do dono. interesse de moradia, né? É a visão do dono. O que vai melhorar ali vai melhorar para mim, não é para esse ano, é para o resto da vida. É o meu imóvel, o meu patrimônio. É a valorização. A gente tem que ver prédios aí que fazem uma pequena reforma no hall, fazem um retrofit, né? Que hoje está na moda falar retrofit, e valoriza 15%, 20% do patrimônio do imóvel. Né? Eu teve prédios recentes que a gente fez retrofit aí que valorizou 20% do valor do imóvel. Condomínios residenciais de casas que fizeram uma melhoria na área de lazer, na área comum, e o patrimônio foi lá para cima. Então, assim, o Retiro dos Lagos, por exemplo, a gente administra o Retiro dos Lagos. Se você chegar no Retiro dos Lagos, é tudo muito lindo lá, a lagoa está muito bem cuidada e tal. E foi um trabalho de 5, 10 anos da última gestão, que a gente está administrando já há um tempo. E a gente foi vendo que eles foram investindo para poder fazer essa melhoria, foram cuidando, porque como o condomínio é muito grande, o gasto é muito alto. Né? Mas eles foram fazendo aos poucos e hoje o condomínio está um brinco, assim. É gostoso você chegar lá e ver o condomínio, mas isso custa dinheiro. Né? Então isso não é de graça. Tem lá vários funcionários o dia inteiro trabalhando na jardinagem, na lagoa, na portaria. Puseram agora a portaria remota, mas não tiraram os porteiros para dar mais comodidade. Então o controle de segurança ficou maior. São coisas que você vai investindo e isso onera o condomínio. Mas aí você tem que escolher. Eu quero comodidade, eu quero segurança. Eu quero pagar barato ou eu quero uma coisa melhor. Um conforto, Um conforto. Então, assim, você tem que escolher o que você quer. E depende de que perfil que vai ser os moradores, os proprietários e o perfil do prédio também. Por isso que eu acho que quando entra na questão da portaria remota, por exemplo, eu falo assim, como é que tá? Eu falei, depende do prédio. Depende do perfil das pessoas que moram. Não é uma coisa taxativa. É algo que tem acontecido com mais frequência? Aumentou bastante. Abrindo mão do porteiro presencial, né? Sim. Porque realmente é um custo bem significativo, principalmente se for 24 horas, para essa questão da portaria eletrônica, da portaria remota. Demais. E o que acontece? Hoje um porteiro 24 horas, uma portaria 24 horas, o custo dos 4 porteiros é em torno de 60% da taxa de condomínio. É portaria. Então você tem uma redução significativa. Então, por essa opção, a questão do custo, e hoje também entrou a questão da dificuldade da mão de obra. Hoje a mão de obra, principalmente em Valadares, a gente sofre muito com isso. A evasão para os Estados Unidos, o PID, aquela série de coisas, a mão de obra está muito difícil. Então, em função dessas duas realidades... Acaba encarecendo um pouco mais, porque se você conseguir gente tem que pagar um salário melhor. É isso aí. Então, o que acontece? Além do custo, tem a questão da dificuldade, alguns condomínios vêm optando por isso. Mas eu vejo que tem condomínios que... hoje eu não consigo visualizar com eles com portaria remota, por causa do perfil dos moradores. Mas pessoas mais idosas, às vezes? Não, às vezes não. Não? Você acredita que às vezes não é a questão da idade, é questão de perfil mesmo. Do comportamento mesmo. Isso, da comodidade. É aquele que quer o porteiro, vê o porteiro ali, quer que a pessoa abra a porta para ele, quer ter ali, ele sente que a presença física do porteiro é mais seguro. Aí você fala, é ou não é? Eu falei, não sei te falar se é ou se não é. Isso é uma questão de percepção. Né? Então, assim, tem algumas coisas que o porteiro físico atende melhor? Sim, atende melhor. Tem coisas que a portaria atende melhor? Tem coisas que a portaria atende melhor. A gente é aquelas pós e contras, que por isso que eu falo que depende muito do perfil, o que vai valer a pena para mim?
O que eu prezo mais no perfil que eu tenho no meu prédio? É esse ou aquele quesito? E aí você vai avaliar. Por isso que às vezes a gente tem prédios. Quando o prédio, eu vejo assim, quando o prédio é mais para aluguel, para essas coisas, a portaria remota entra com mais facilidade. Porque aí você diminui o custo do condomínio, facilita as locações. Isso aí. Quando é mais moradia, você tem mais dificuldade de entrar. Principalmente com os prédios com o pessoal com poder aquisitivo maior, eles querem mais comodidade e sentem mais segurança com o porteiro físico. Tem muito misto? Tipo assim, às vezes durante o dia ali, horário comercial tem porteiro, mas na outra parte não tem? Comercial a gente tem. E aí, tem, aí seria a portaria eletrônica? Sim. A gente, por exemplo, o que a gente fez um trabalho de uns 3 anos para cá? Nos prédios comerciais, a gente fez isso. Porque o porteiro à noite no comercial perde um pouco o sentido porque está tudo fechado. Uhum. Então a gente conseguiu reduzir o custo, que é uma solicitação 100% das pessoas, de diminuir o custo a cada dia, e a gente conseguiu não perder essa questão de ter. Então, durante o dia, eu continuo com o porteiro físico, e à noite, os prédios comerciais que eu administro, por exemplo, são portaria remota. E vem prédios comerciais fazendo também uma terceira opção. Você continua com os porteiros, e para aumentar a segurança, você faz o controle de acesso. O que é o controle de acesso? Você coloca o facial, o seu controle controla quem está abrindo ou entrando. Você sabe exatamente que hora que a sua secretária entrou e saiu, quem entrou no prédio e saiu. Você faz esse controle todo, você tem um aplicativo, você controla pelo aplicativo, mas você continua tendo um porteiro físico lá. A gente já tem alguns prédios que optaram por essas duas opções, de ter o controle. Esse controle de acesso, que a gente fala que não é portaria remota, é um controle de acesso, porque você controla mesmo o acesso, e tem o porteiro físico. E assim, é legal porque já aconteceu, por exemplo, de porteiro, em última hora adoece, acontece um imprevisto. Ele em cima da hora liga, não vou agora à noite. Até para você achar uma pessoa para substituir é difícil. Sim. Se você tem o controle de acesso, você não fica tão refém. Você tem um controle ali, ninguém vai entrar. Aquela noite ali você vai ficar sem ninguém se a gente não conseguir um substituto. Porque a gente consegue, tenta conseguir e coloca uma pessoa lá para substituir. Mas a gente já passou vários apertos. O administrador já teve aperto de passar de não conseguir ninguém para substituir. E às vezes pedir a pessoa para ficar até mais rápido, espera mais um pouco, até chegar uma outra pessoa. Você tendo controle de acesso, os síndicos, os condôminos, eles ficam mais tranquilos porque tem algo barrando ali. Não vai ficar só a porta fechada. Você vai ter um controle de entrada e saída. Indo um pouco assim para a área do dia a dia do condomínio, o que você poderia colocar que trouxesse clareza para as pessoas do que... Vamos pensar talvez aqui nos imóveis que são alugados, né? Ou seja, um inquilino que está morando lá. O que acontece ali que seria a responsabilidade, ou seja, essa pessoa ela tem que ligar para a imobiliária por causa daquele problema, e o que ela deveria ligar para o síndico ou para a administradora, porque às vezes é o que você falou, né? Apesar de ser o síndico ser a pessoa responsável por tomar as decisões, a administradora acaba fazendo aí, recebendo, né? Gerindo aí essas questões. No dia a dia, o que você vê assim que às vezes não está muito claro para as pessoas do que é responsabilidade de quem ou a quem essas pessoas devem acionar de acordo com o que acontece? O que acontece? Eu acho que fica fácil quando a pessoa entende o seguinte: o que o condomínio é responsável? O condomínio é responsável pela área comum. Então, tudo aquilo que tiver a ver com a área comum do condomínio, ela tem que acionar, seja ela morador, proprietário ou inquilino. Tipo assim, da porta para fora do apartamento, seria o considerado área comum. Então, o que acontece? Se tem alguma coisa a ver com garagem, com o hall, com salão de festa, se for o último andar, cobertura com telhado, com infiltração, ele tem que acionar o síndico ou a administradora. Se for algo dentro do apartamento, normalmente primeiro ele aciona o proprietário ou a imobiliária, né? E aí, por exemplo, infiltração, que é uma coisa que dá muito problema. Primeiro você tem que descobrir se a infiltração vem do apartamento de cima ou se é do cano mestre do prédio. Se é do apartamento de cima, e 90% dos casos é do apartamento de cima, você tem que acionar quem? Não é o condomínio, é o apartamento de cima. E isso é um conflito muito grande que a gente tem, porque as pessoas acham que o condomínio é que tem que resolver. E ele não tem como resolver esse conflito, ele pode tentar intermediar de notificar o morador de cima, tentar conversar, porque a gente não tem poder de entrar dentro do apartamento de uma pessoa e fazer um conserto. Então ela depende da autorização e do ok do apartamento de cima. Então por isso que quando acontece algo entre apartamentos, a primeira coisa é, comunique ao seu vizinho de cima. Eu estou tendo vazamento assim. Vou chamar um bombeiro. O bombeiro, ele vai verificar. Se ele falar assim, isso aqui já aconteceu, é do cano mestre do prédio, porque esses prédios mais antigos, o cano mestre desce de cima e embaixo, é no cano mestre, não é nas ramificações. Aí o condomínio é responsável, ele vai pagar aquele bombeiro, vai pagar o conserto, vai pagar o que tiver dado prejuízo em relação àquela infiltração. Agora, se vem do apartamento de cima ou é de dentro do seu apartamento,
Aí você tem que, se for inquilino, ele vai ter que entrar em contato com o imobiliário. Se for proprietário, ele vai ter que acionar um prestador de serviço da confiança dele para resolver o problema. A mesma coisa de gás, por exemplo. Você está com vazamento de gás. Então, a gente geralmente, gás, como é uma coisa mais perigosa, a pessoa entra em contato com a gente manda o engenheiro, a pessoa responsável, ele faz o teste de tanqueidade na linha dele e ele consegue identificar se é na linha até o apartamento ou se é do condomínio para dentro do apartamento. Se for do cano ali, da botija de gás, até a entrada do apartamento, é o condomínio que resolve. Uhum. Se for ali da ponta para dentro do apartamento, é a pessoa que tem que resolver. E aí, mas como é uma questão de gás, a gente normalmente o condomínio chama, é dentro do seu apartamento. Fala, fulano, foi dentro do apartamento, sei que vai ter que resolver, a gente vai fechar o gás aqui, porque se acontecer alguma coisa, ele não vai prejudicar só você, vai prejudicar o prédio inteiro, vamos fechar o gás, a gente tem que resolver isso imediatamente. Mas a diferença básica é essa. Se for algo relacionado à área comum, que o síndico, inclusive, tem autonomia para resolver, ele vai procurar a administradora. Se ele não conseguir falar com o síndico, pode entrar em contato com a administradora, para a administradora intermediar isso. Estou tendo esse problema, o que a administradora tem que fazer? O que nós fazemos lá na NC? Entra em contato com o síndico, teve essa reclamação, e aí a gente vai tomar uma providência para resolver, para poder sanar aquele problema o mais rápido possível. Quando a gente fala de barulho, perturbação, mau cheiro e assim por diante, mesmo que às vezes envolva dentro do apartamento, seria acionar a imobiliária ou o condomínio? Barulho, normalmente condomínio, porque o que acontece? O que a gente faz? Como eu falei com você, no Código Civil fala que o que a gente tem que prezar dentro de um condomínio é saúde, sossego e salubridade. O barulho entra no sossego. Porque as pessoas ainda têm aquela coisa, os mais antigos acham assim, a lei do silêncio é só depois das 10. Então, até as 10 horas da noite eu posso tocar o pau. O que eu quiser. Na verdade, não pode. Isso não é real. Não é real. Não existe mais a lei do silêncio após as 22 horas. A lei fala que qualquer barulho que interfira na comodidade do outro, ele pode ser acionado pode haver uma reclamação. Então, normalmente a gente notifica. Então, por exemplo, tem um apartamento em cima que está fazendo muito barulho. Ou o cachorro, o pet está latindo demais, que às vezes fica preso dentro de casa. Porque você não pode proibir o pet, mas ele também não pode atrapalhar o outro morador. O sossego, né? O sossego, isso. Então, você notifica a pessoa, né? E dentro do condomínio, normalmente, o regimento interno, a convenção, dá margem para o síndico, inclusive, notificar e depois multar essa pessoa se ela não cumprir. Se ela continuar fazendo barulho, se ela continuar, tá fazendo uma festa e colocou o som no talo, o síndico vai notificar, porque está incomodando as pessoas. Repetiu, ele já pode multar, porque ele já foi notificado, já foi avisado, tem conhecimento das regras e não resolveu o problema. Você pode multar aquela pessoa. Isso eu acredito que multiplicou muito depois da pandemia, porque o home office era algo que não existia praticamente, ou era você chegava em casa só 7 horas da noite, todo mundo saía cedo, voltava no fim do dia, então o que acontecia dentro do condomínio, ninguém praticamente estava nem aí. E aumentou realmente essa demanda dessa questão? Certeza. Porque as pessoas trabalhando dentro de casa... E porque mesmo depois que a pandemia acabou, muita gente optou pelo trabalho remoto ou híbrido. Então ele passa mais tempo dentro de casa. Ele aprendeu a passar mais tempo dentro de casa. E você dentro de casa, você consegue ver as coisas que estão acontecendo. Então as reclamações aumentaram mesmo. Principalmente as pessoas que trabalhavam, né? Então ela precisa, às vezes, de um sossego, de estar mais tranquilo para poder fazer o trabalho. E às vezes você tem um vizinho que faz um barulho, ou um pet que está incomodando, e aí ele não consegue concentrar. Isso não existia antes, porque a pessoa trabalhava no escritório, não tem problema. Então, aumentou sim, mas é aquela coisa que, se você tem uma boa gestão, tanto do síndico como uma boa administradora, esses tipos de conflitos, você consegue resolver. Você liga, você conversa. É claro que tem uns mais complicados, mas a maioria, com uma conversa, uma boa conversa, uma explicação, a gente consegue resolver esses conflitos. Por isso que é muito importante você ter um síndico ou uma síndica, né? Que seja uma pessoa proativa, que seja uma pessoa que tenha facilidade com relacionamentos, que tenha jogo de cintura, porque ela precisa ter essas habilidades. É imprescindível que tenha essas habilidades, porque ela vai intermediar conflitos ali no condomínio. E ter uma ótima administradora para poder auxiliar o síndico, até orientar como é que vai fazer isso. E muitas vezes fazer esse papel também, porque às vezes liga para lá, a pessoa liga nervosa, brava, se acalma, peraí, vamos conversar, a pessoa desliga o telefone, mas já mais tranquilo, vamos resolver o seu problema. Por exemplo, chegou uma moradora há uns 20 dias atrás, nervosa, ela brava, eu quero falar com a Núbia. E papai, eu tava na reunião, eu tô escutando a voz dela alta lá. Aí eu falei, para, eu tô acabando a reunião que eu vou atendê-la. Aí eu atendi. E ela brava porque eu tinha mudado uma pessoa para lá e a pessoa tinha colocado coisa na garagem, tinha entulhado o elevador, já tinha até acontecido, já tinha passado, mas ela estava brava. Eu falei, calma, isso aí a gente pode mandar uma carta, orientar, ainda tem alguma coisa que a pessoa está fazendo que a gente pode ligar. Ela saiu de lá
acalmou o coração, saiu de lá tranquilo. A gente percebe que muitas das vezes a pessoa quer ser ouvida. Isso. Ela só quer ser ouvida. Né? A gente vê isso lá na imobiliária. Eu já atendi cliente lá numa situação em que ele queria ser ouvido. Eu só quero contar meu caso. Né? É uma terapia mesmo. Você chega lá, fala, você acaba de falar, parece que você tá... tirou pra fora aquilo ali. Você fala, eu falei... Aí eu encontrei com ela recentemente, falei, e aí? Nossa, foi tão bom ter ido lá, porque eu saí de lá tão mais calma, realmente resolveu. Eu falei com você, tem coisas que às vezes na hora você tá mais estressado, não consegue imaginar a solução, que você tá envolvida no conflito. A gente que tá de fora, a gente consegue, às vezes pela experiência, porque tá de fora, de enxergar de uma maneira diferente. Então você vai chegar e vai ligar pra pessoa, vai conversar. Recentemente também a gente teve um problema num prédio comercial que o pessoal reclamou de barulho. Eu conhecia o proprietário. Normalmente a gente tem a prerrogativa de ligar primeiro e conversar, antes de fazer uma notificação. E aí, como eu até conhecia a pessoa que tinha sido reclamada, eu liguei para ela, falei, tá reclamado, ô, Núbia, mas realmente teve, menino, você me desculpa aí, eu falei com o cara para não vir, ele acabou vindo, eu não sabia que ele estava naquele horário, mas já avisei que ele não pode ir, mas agora também tem problema, que agora tá na pintura. Então, falando, pintura não faz barulho, né? Não tem problema. E aí, assim, você vê, é uma coisa que... Aí o outro já tava com raiva, brava, aí liguei, falou, já conversei, acabou, ela pediu desculpa, foi uma coisa, um mal entendido da comunicação dela com o prestador de serviço, porque ela tinha avisado, ele acabou indo no horário errado, ela já chamou a atenção dele, não vai acontecer novamente, pode ficar tranquilo. Resolveu o problema. E realmente não aconteceu novamente mais. Então, eu acho que hoje o que falta nas pessoas é comunicação. É conversar, igual você falou, é escutar, é dialogar. Quando você conversa, tem essa comunicação, é muito mais fácil de resolver. E eu vejo que hoje a dificuldade das pessoas é isso, é conversar. Então, lá a gente usa muito isso, dessa às empatia. Vezes algumas pessoas pegam muito no pé também, né? Tem que ter essa flexibilidade, entender às vezes o limite do outro, né? A questão, eu sempre falo, eu morava num bairro aqui da cidade e nunca tínhamos problema com o vizinho. Mas normalmente uma vez por ano ele fazia festa de aniversário dele e o pau quebrava. Mas eu relevava, falei, cara, é uma vez no ano. É uma vez no ano, é uma noite. Ele passa o ano inteiro, ele não me dá dor de cabeça nenhuma, não tem problema. Ele tá comemorando o aniversário dele, fez uma festa, tudo beleza. Né? Aí a gente flexibiliza, eu não vou lá perturbar o cara, desliga aí, faz não sei o quê, manda o pessoal embora. É uma vez, por que eu não posso também naquela data ali ser flexível e entender também. Menos, ficar lá, e fazer ali também, contribuir um pouco com a vida do próximo, né? Ser empático, o negócio que você estava falando. Com certeza. Eu vejo também que uma coisa que acontece muito, de dúvida dos clientes, é com relação a taxas. A gente sabe que existe a taxa extra, e aí às vezes tem alguns condomínios que criam lá uma taxa de manutenção, taxa de alguma coisa, e de reforma. Fundo de reserva. Fundo de reserva, às vezes nomes diferentes, às vezes para a mesma finalidade, mas às vezes para finalidades diferentes. Fundo de obras. Como é que é isso? Existe algum tipo de taxa ou de cobrança que pode ser feito do inquilino, ou não existe nenhum tipo de taxa que pode ser cobrado do inquilino, a não ser a taxa de condomínio? Que acontece? E o que é cobrado do proprietário? Na verdade, inclusive a taxa de condomínio, ela não é do inquilino. Isso é uma coisa que juridicamente as pessoas têm. Hoje eu estava vindo para cá, um proprietário me ligou, falou, Núbia, eu aluguei minha sala lá, uma sala, e o inquilino falou que ele não vai pagar o fundo de reserva, tem que separar. Eu falei, olha, deixa eu explicar para o senhor. O que acontece? A taxa de condomínio, o condomínio ele não tem relação jurídica com o inquilino. Nenhuma. Tanto que se o inquilino deixar de pagar, o condomínio não pode acionar judicialmente o inquilino. Quem que ele aciona? O proprietário. Porque a taxa de condomínio, na verdade, ela não é da pessoa, ela é da unidade. Como a unidade não responde, quem responde é quem? O proprietário. É só você fazer a mesma alusão com IPTU e taxa de lixo. Quando quando o proprietário ele aluga o apartamento, ele faz um contrato particular de aluguel, onde ali ele combina com o inquilino, que o inquilino vai pagar o quê? Normalmente, taxa de lixo, IPTU e condomínio. Mas é um acordo particular entre as partes. O condomínio, ele não tem essa relação jurídica. Quem fez foi você e o seu inquilino, proprietário e inquilino. Não foi o proprietário e o condomínio que fez essa relação. Então, juridicamente, as taxas não são separadas. E aí, o que acontece? A gente tem muito problema com isso lá, porque os condomínios mais antigos, às vezes, ainda separam o fundo de reserva da taxa de condomínio. Os mais novos, não, porque a gente tem um respaldo jurídico de não separar. Você cria um boleto extra, você cria aumenta a inadimplência, isso é estatístico, e você traz para o condomínio uma relação que não é do condomínio, é a relação do proprietário com o inquilino. Agora,
legalmente, pela lei do inquilinato, taxas extras, fundos de reserva é de responsabilidade de quem? Do proprietário. Mas esse acerto entre contas tem que ser feito entre o proprietário e o inquilino, e não entre o condomínio e o inquilino. Então, o que é que a gente faz? Os boletos são emitidos em nome do proprietário, tem o nome do inquilino lá, mas, por exemplo, o sistema nosso agora, ele é emitido em nome do proprietário, barra o nome do inquilino, né? Porque ele tem lá. Mas ele tem que ser registrado no CPF do proprietário, porque se houver qualquer demanda... O devedor não é o inquilino, não, né? Não é inquilino, isso. Porque, igual eu te falei, o que a gente faz para facilitar? O que a administradora faz para facilitar? Se você é inquilino, você está devendo, eu vou primeiro ligar para você. Vou te cobrar. Vou tentar receber de você, porque às vezes aconteceu um imprevisto, a gente tem esse serviço lá de cobrança. E resolve 70% dos casos. Agora, se você não pagou, o que a gente faz? Quando tem imobiliário, eu comunico com o imobiliário, olha, eu já cobrei 1 mês, 2 meses, não resolveu, está devendo, vocês vão ter... Aí a gente comunica com o imobiliário, porque se ela é responsável pelo imóvel, falou, o inquilino não está pagando, em condomínio não. Porque nós vamos acionar o proprietário. Mandamos a cartinha para o proprietário também. Aí o que a gente faz? Quando o jurídico, se tiver necessidade de judicializar ou mandar para o jurídico, às vezes normalmente a gente manda para o jurídico, ele faz uma notificação extrajudicial antes de judicializar a cobrança. Ele nunca judicializa ou cobra o inquilino. Ele liga direto para o proprietário, por causa dessa relação jurídica. Então o inquilino, ele não tem relação jurídica, então o condomínio, ele faz essa cobrança para poder facilitar, porque quem está morando lá, e a gente sabe que a responsabilidade, de acordo com o contrato de aluguel, seria do inquilino, a gente faz para facilitar. Mas a gente, se for olhar juridicamente, a gente nem precisaria ligar para o inquilino para cobrar ele, não. Ligaria direto para o proprietário. Mas para a gente facilitar para o proprietário, porque a ideia da administradora é justamente facilitar as relações. Se eu posso ligar para o inquilino, por que eu vou ligar direto para o proprietário? Vou tentar primeiro receber aqui para não dar dor de cabeça para ele. Se eu faço isso com o proprietário que não é inquilino, por que eu não posso fazer com aquele ali? Esse aqui como é inquilino, não vou ligar para ele. Então o que a gente faz? A gente liga. Do jeito que a gente liga para o proprietário devedor, nós vamos ligar para o inquilino devedor. Agora, não resolveu o problema, comunicamos ao proprietário e à imobiliária. Porque aí o problema é lá. Porque se tiver futuramente acionar juridicamente, o judiciário ele não aceita você judicializar contra o inquilino, só contra o proprietário. Seria, na realidade, uma ação sequencial, né? O prédio, né? O condomínio judicializa contra o proprietário, e o proprietário depois vai requerer isso do inquilino, porque acaba que contratualmente ali essa obrigação de pagamento do condomínio, mesmo que seja das despesas, então, né, ordinárias ali, apesar de que a lei do inquilinato ela fala que quem tem que pagar essas despesas ordinárias é o locatário, né? É o locatário, isso. O condomínio ele não pode legalmente cobrar isso direto do inquilino. Não pode. Mesmo que tenha essa questão... Tem essa questão. Porque juridicamente, eu falei com vocês, essa relação jurídica não existe. Então, o judiciário nem aceita a causa. Porque não, assim, se ele aceitar, ele vai anular porque não tem essa relação jurídica. A gente só pode cobrar de quem é proprietário. Então a gente cobra do proprietário. E já aconteceu vezes assim, da gente entrar judicialmente, aí quando a gente entra judicialmente, precisa entrar, a gente pega a matrícula autorizada do imóvel, então a gente entra quando é a pessoa que está registrada lá. Aí já aconteceu, não, mas eu já vendi esse apartamento, já tem muito tempo. Eu ia te perguntar isso agora, se acontece muito. Quando acontece, quais são as providências que o condomínio precisa tomar? A mudança de titularidade de um imóvel. O que acontece? O condomínio ele não tem como controlar isso. Então, inclusive na maioria das convenções, fala que o proprietário, quando ele vende ou compra alguma coisa, ou coloca o inquilino, ele tem que comunicar à administração do condomínio que ele alugou aquele apartamento, que ele vendeu aquele apartamento, para poder fazer a atualização cadastral. Porque para justamente não acontecer isso. Porque se a pessoa não comunica a gente só descobre que aquela pessoa não é mais morador ou inquilino quando você vai cobrar dela e acontece alguma coisa. Porque essa entrada e saída, a administradora ela não tem esse controle. Então, a gente precisa ser comunicado pela imobiliária ou pelo proprietário que o inquilino saiu, que a partir de agora eu vou ter que mandar o boleto, que aí eu vou ter que enviar o boleto para quem? Eu vou enviar o boleto para o proprietário. O imóvel foi vendido, né? Isso, para o novo proprietário, a gente precisa dessa informação. Então, assim... As pessoas deixam de dar, ou por esquecimento, ou porque esquece mesmo, e não passa para a gente informação, e a gente fica sem saber para quem cobrar. Aí a gente tem que buscar as informações, vai no cartório, vai. Esse caso, por exemplo, a pessoa, o advogado teve que judicializar contra o que estava na matrícula, aí ele teve que entrar argumentando com o contrato de compra e venda, falando que não era ele mais,
Porque aí ele vai informar, e o juiz vai acatar, vai pro contrato de compra e venda. Aí a gente muda a causa para aquela pessoa. Se ele tivesse feito a transferência ou informado a gente lá, teria evitado todo esse problema. Porque se a gente tem um contrato de compra e venda também, quando o advogado ele vai entrar, ele usa o contrato de compra e venda também, para poder judicializar, entendeu? Então vai acionar a pessoa que comprou no contrato de compra e venda. Muito comum isso acontecer, as pessoas não darem, né? Fazem a aquisição do imóvel, às vezes não dá o segmento ali, conclui, né? Às vezes faz até a escritura pública, né? Nem só contrato, faz a escritura e tudo, mas às vezes não registra. E a gente sabe que só é dono quem registra, né? É isso aí. Nós estamos chegando ao fim do nosso papo aqui, Núbia. Eu queria fazer uma última pergunta para você. Claro. Da sua experiência, né, do tempo que você tem, quais seriam assim as dicas, né, os conselhos que você poderia dar para as pessoas que moram em condomínio e que elas podem facilitar, né, a vida, a convivência, o dia a dia do condomínio, com relação às vezes os problemas, as dificuldades, né, os anseios, cada um tem às vezes, né, o seu jeito de pensar, a sua forma de agir, os seus pensamentos relacionados ao condomínio, mas assim, quais seriam aí as dicas e os conselhos que você pode dar para as pessoas terem um condomínio que seja mais pacífico, né? Mais harmonioso. Isso. É o que eu falei com vocês já algumas atrás aqui. O que é? Comunicação, empatia, bom senso. Isso nunca falha. Quando você tem uma empatia, quando você tem uma boa comunicação, quando você tem bom senso e você tem uma boa gestão, tanto do síndico quanto da administradora, o condomínio tem uma harmonia, vive uma harmonia muito maior. Porque se você tem um síndico que tem uma boa gestão, você não vai agradar todo mundo nunca, mas as reclamações vão ser bem menores. Se você tem uma administradora transparente, se você presta conta daquilo que você está fazendo, se você faz o seu serviço, as reclamações vão diminuir. Se você tem empatia e comunicação, fica mais fácil você resolver conflito. Se você tem bom senso, você vai pensar antes de fazer alguma coisa no outro. Você vai pensar se você pode fazer isso aqui, mesmo que tá na regra que pode, mas não vai ser legal, peraí, vou pensar direitinho se eu vou fazer isso aqui. Então, se as pessoas tiverem mais isso, eu acho que a vida como um todo, não só em condomínio, fica muito mais fácil. Um tempo atrás, gentileza gera gentileza, né? Sim. E no condomínio funciona disso, tranquilamente. Você tinha me perguntado assim, qual condomínio é mais fácil? Quando tem mais inquilino ou mais proprietário? Eu vou até reformular, eu acho que depende do perfil. Porque se você tiver perfil de inquilinos que tem empatia, comunicação, bom senso, você não vai ter problema. Então, não é tanto do que ser proprietário ou inquilino. É tanto do perfil das pessoas, do prédio, da empatia, da facilidade de comunicação. Eu tenho prédio que eu faço reunião de condomínio com 40 minutos. Você chega lá, conversa, pessoal bacana. Tem reunião que demora 3 horas para discutir 2 pautas. Porque é o que você fala, um assunto, começa a confusão. Então, eu acho que depende muito disso, assim. Eu falei, vou até reformular, não é se é proprietário ou se é inquilino, é se é as pessoas, o perfil, se é uma pessoa que tem bom senso. Igual eu falei, eu tenho um prédio que o síndico é um inquilino, ele é super bem administrado. Então, assim, não é porque ele é proprietário, ele tem uma visão de dono, mesmo ele morando, ele sendo... Não sei se ele tem intenção de comprar. De alguma forma é a casa dele. Ele mora ali, então o período está ali, ele está cuidando daquilo ali, cuida muito bem do condomínio, e ele é inquilino. Então... Isso depende muito, varia muito do perfil das pessoas, de quem está administrando, de quem mora ali naquele prédio. Então, eu acho que é isso, é comunicação, empatia, bom senso e boa gestão. Ficam as e a dicas NC aí lá, administrando, aí fica até mais fácil. Facilita, né? Facilita. É o que você falou, né? Mesma coisa relacionada à imobiliária, é uma administradora séria, que entende, que sabe como funciona. Todo condomínio, eu acho que tem que procurar isso, né? E a experiência que você tem, certamente, traz essa tranquilidade para os condôminos, né? De saber como está sendo falado, que o que está sendo falado tem base legal, né? As coisas certas, transparentes, tudo isso faz parte do processo. É verdade. Núbia, muito obrigado. Eu que agradeço, pelo seu foi um prazer, foi muito bom estar com vocês aqui. Essa iniciativa do podcast é muito boa, a gente trazer conhecimento, de falar das coisas do dia a dia, né, do que a gente vive, e a gente vive isso todo dia, né, é muito bacana, muito legal, porque a gente esclarece, tira as dúvidas, né, é muito bacana. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigado mesmo, viu, pelo seu tempo. Esse foi mais um episódio do nosso Papo Certa, o podcast da Certa Imóveis. Aqui a gente compartilha ideias, experiências e informações que fazem diferença para quem vive do mercado imobiliário, seja comprando, vendendo, alugando ou atuando como parceiro. Nosso objetivo aqui é estar lado a lado com você nesse setor em constante mudança, trazendo conversas que inspiram e esclarecem. Obrigado por nos acompanhar. Aproveite e se inscreva aqui no nosso canal para não perder os próximos episódios, sempre com conteúdos relevantes para o seu dia a dia. Papo Certa, o jeito certo de falar sobre o mercado imobiliário.
Até mais!